Às vezes, um pneu furado pode ser a melhor coisa que acontece na vida de um homem, principalmente quando ele está completamente perdido e uma jovem de coração puro aparece pedalando numa bicicleta velha para mostrar que os caminhos mais simples são os que levam aos tesouros mais preciosos. Quando o sucesso financeiro não consegue preencher o vazio que cresce dentro do peito, pode ser que o destino precise quebrar alguma coisa para nos ensinar o que realmente tem valor. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber histórias tocantes todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essa narrativa está chegando. E aproveita para deixar o like, que nos ajuda muito a continuar sempre trazendo novas histórias. O despertador tocou às 5h45 da manhã, como sempre havia tocado pelos últimos 10 anos. Mas naquela sexta-feira, algo estava diferente no peito de Rafael Monteiro. Aos 34 anos, ele havia construído um império que movia milhões de reais mensalmente através de 5 empresas prósperas espalhadas pelo interior paulista. Possuía um apartamento de cobertura com vista privilegiada para o centro de Bauru e uma rotina tão mecânica quanto as máquinas de suas fábricas. Rafael levantou-se da cama king size e caminhou descalço até a janela do 23º andar, observando a cidade que ainda despertava sob a luz dourada do amanhecer. Seus olhos castanhos, que um dia brilhavam com ambição e determinação, agora carregavam uma sombra de cansaço que nenhuma quantidade de café conseguia dissipar. Ele havia conseguido tudo o que sempre sonhara: dinheiro, reconhecimento, poder, respeito. Então por que se sentia tão vazio? A rotina matinal seguiu como um protocolo automatizado. Banho de exatos 12 minutos, café preto sem açúcar, terno cinza escuro, Armani, gravata azul marinho, sapatos italianos lustrados. Ao se olhar no espelho do banheiro, Rafael viu o reflexo de um homem bem-sucedido, que havia perdido completamente o contato consigo mesmo. Mais um dia, murmurou para o próprio reflexo, ajustando o nó da gravata com a precisão de quem havia feito aquele movimento milhares de vezes. O celular corporativo vibrava incessantemente sobre a bancada de mármore Carrara, exibindo mensagens de reuniões urgentes, relatórios pendentes e decisões que não podiam esperar. Rafael olhou para o aparelho como se fosse um objeto estranho e, pela primeira vez em 10 anos, simplesmente o ignorou. Desceu até a garagem onde sua BMW prata aguardava, reluzente sob as luzes LED. O carro era uma extensão de sua personalidade profissional, eficiente, caro, impressionante e completamente sem alma. Rafael entrou no veículo e, ao invés de seguir pela avenida que o levava ao complexo empresarial, onde seus funcionários já o esperavam para 3 reuniões consecutivas, virou à esquerda e pegou a rodovia que seguia em direção ao interior. Não tinha destino. Pela primeira vez em décadas, Rafael Monteiro não sabia para onde estava indo, e, estranhamente, aquilo não o incomodava. Pelo contrário, sentia algo parecido com alívio crescendo em seu peito, conforme os prédios de Bauru ficavam para trás e davam lugar a campos ondulantes e fazendas que se estendiam até o horizonte. Dirigiu por 2 horas sem parar, deixando que o carro escolhesse o caminho através de estradas cada vez menores e mais estreitas. O asfalto liso deu lugar a pistas rurais, depois a estradas de terra batida que serpenteavam entre plantações de cana-de-açúcar e pastagens verdejantes, onde o gado descansava sob a sombra generosa de árvores centenárias. Rafael parou o carro numa pequena ponte de madeira que atravessava um córrego cristalino e desligou o motor. O silêncio que se seguiu era algo que ele havia esquecido que existia. Sem o ruído constante do trânsito, das máquinas, dos telefones tocando, pôde ouvir o murmúrio suave da água corrente, o canto melodioso dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas das árvores. Saiu do carro e apoiou-se na grade de madeira da ponte, respirando profundamente o ar puro, que carregava aromas de terra molhada e vegetação. Era a primeira vez em anos que conseguia pensar com clareza, sem a pressão constante de deadlines e responsabilidades esmagando seus pensamentos. "O que eu estou fazendo com a minha vida?" perguntou em voz alta para o córrego que corria embaixo de seus pés.
A água continuou fluindo, indiferente às crises existenciais dos humanos, mas de alguma forma, sua resposta silenciosa trouxe paz ao coração inquieto de Rafael. Ficou ali por quase 1 hora, apenas observando e ouvindo, reconectando-se com sensações que havia enterrado sob anos de ambição desenfreada. Quando voltou ao carro, sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não sabia ainda o que fazer com aquela revelação, mas pela primeira vez em muito tempo não sentia pressa para descobrir. Ligou o motor e continuou pela estrada de terra, seguindo placas que indicavam cidades pequenas com nomes que despertavam curiosidade. Cafezal do Sul, Vila Esperança, Santo Antônio dos Campos. Foi quando seguia pela estrada em direção a Santo Antônio dos Campos que o destino decidiu intervir, de forma inesperada e definitiva. Um estalo alto ecoou por todo o carro, seguido por uma trepidação violenta que fez Rafael segurar firme o volante. O pneu dianteiro direito havia estourado. Rafael parou o carro na lateral da estrada de terra e saiu para avaliar os danos. O pneu estava completamente destruído e sua BMW luxuosa parecia ridiculamente fora de lugar naquele cenário rural. Olhou ao redor e não viu sinal de civilização em nenhuma direção. Apenas campos que se estendiam infinitamente sob o céu azul salpicado de nuvens brancas. Abriu o porta-malas procurando pelo estepe e ferramentas, mas rapidamente descobriu algo constrangedor. Ele não fazia ideia de como trocar um pneu. Seus funcionários sempre cuidavam de questões práticas como manutenção de veículos, e Rafael havia passado tantos anos focado em planilhas e contratos que havia perdido completamente o contato com habilidades básicas da vida real. Sentou-se no capô quente do carro e riu de si mesmo. Ali estava ele, um empresário multimilionário que controlava centenas de funcionários e movia fortunas com um telefonema, completamente inútil diante de um simples pneu furado. Foi nesse momento de vulnerabilidade total que escutou uma melodia suave ecoando pela estrada. Uma voz feminina jovem cantarolava uma canção regional enquanto se aproximava. Rafael levantou a cabeça e viu uma jovem pedalando uma bicicleta antiga na direção dele, seus cabelos castanhos balançando no ritmo da pedalada. Ela não podia ter mais que 25 anos, usava um vestido simples de algodão azul claro que chegava na altura dos joelhos e sandálias rasteiras gastas pelo uso. Não havia maquiagem em seu rosto, mas sua beleza natural era tão radiante que fez Rafael perder o fôlego por um momento. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com uma alegria genuína que ele havia esquecido que existia. A jovem parou a bicicleta ao lado do carro e desceu com um sorriso caloroso que iluminou todo o seu rosto. "Boa tarde. Algum problema com o carro?" Perguntou com uma voz doce e musical, sem qualquer traço de desconfiança ou receio. "Boa tarde", Rafael respondeu, sentindo-se deslocado em seu terno caro diante da simplicidade genuína da moça. "O pneu estourou e, para ser sincero, não tenho a menor ideia de como trocá-lo." A jovem riu de forma espontânea e deliciosa, sem qualquer tom de zombaria. "Isso acontece com todo mundo por aqui. As estradas de terra são traiçoeiras para pneus de cidade. Eu sou Beatriz Oliveira", disse estendendo a mão pequena e delicada. Rafael Monteiro", respondeu apertando sua mão e notando como era suave, mas ao mesmo tempo forte. Mãos acostumadas ao trabalho honesto. "Prazer em conhecê-lo, Rafael. Deixe-me ver esse pneu", disse Beatriz, caminhando ao redor do carro com segurança. Esse aqui está bem destruído mesmo. Mas não se preocupe, eu sei como trocar. Meu pai me ensinou desde pequena." Rafael a observou enquanto ela examinava o estrago com conhecimento prático que ele jamais possuíra. Havia algo fascinante na forma como ela se movia com propósito e confiança, completamente à vontade, em uma situação que o deixava totalmente perdido. "Você tem certeza? É um trabalho pesado", disse Rafael, sentindo-se inútil. "Tenho certeza. Já troquei centenas de pneus. É mais comum do que você imagina por aqui", Beatriz respondeu alegremente enquanto pegava as ferramentas do porta-malas. "Você pode me ajudar segurando algumas peças."
Enquanto trabalhavam juntos para trocar o pneu, Rafael descobriu-se encantado não apenas pela competência prática de Beatriz, mas pela forma como ela conversava naturalmente sobre sua vida. Soube que ela trabalhava no único mercadinho de Santo Antônio dos Campos, uma cidadezinha que ficava a 5 quilômetros dali, e que havia parado os estudos para ajudar a família na pequena propriedade agrícola onde cultivavam principalmente milho e feijão. E você? O que faz da vida? Perguntou Beatriz enquanto apertava os parafusos do pneu novo com movimentos seguros e precisos. Rafael hesitou. Como explicar sua vida complicada e vazia para alguém que irradiava uma satisfação tão genuína com as coisas simples? Trabalho com negócios, empresas, respondeu vagamente. Ah, deve ser interessante. Você mora em Bauru? Perguntou sem parar o trabalho. Moro sim, e você? Nasceu aqui em Santo Antônio dos Campos? Nasci e me criei aqui. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas eu gosto. Tem paz aqui, sabe? As pessoas se ajudam. Todo mundo cuida de todo mundo, disse Beatriz com um brilho especial nos olhos. Às vezes sonho em conhecer lugares diferentes, mas aqui é minha casa. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito ao ouvir a forma como ela falava sobre sua cidade e sua vida. Havia uma riqueza em sua simplicidade que contrastava drasticamente com a vacuidade de sua própria existência luxuosa. Em 40 minutos, Beatriz havia trocado completamente o pneu e deixado o carro pronto para rodar. Pronto, boa como nova, disse ela limpando as mãos no vestido, sem se importar com a sujeira. Beatriz, eu não sei como agradecer. Você me salvou, disse Rafael sinceramente. Posso pagar alguma coisa pelo seu trabalho? Sua ajuda? Imagina. Aqui no interior a gente se ajuda sem esperar nada em troca. É assim que as coisas funcionam, respondeu ela com naturalidade, que deixou Rafael ainda mais impressionado. Pelo menos deixe eu levá-la até a cidade. Sua bicicleta cabe no porta-malas. Beatriz hesitou por um momento, olhando para o carro luxuoso e depois para Rafael em seu terno elegante. Tudo bem, aceito a carona. Obrigada. Enquanto colocavam a bicicleta no porta-malas, Rafael sentiu uma conexão inexplicável com aquela jovem que havia aparecido como um anjo em seu momento de maior vulnerabilidade. Durante os 5 quilômetros até Santo Antônio dos Campos, conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. E Rafael descobriu que ria mais naqueles poucos minutos do que havia rido em meses inteiros. Beatriz indicou uma casa simples de madeira, pintada de azul claro, com uma pequena varanda enfeitada com vasos de plantas coloridas. É aqui que eu moro, disse ela descendo do carro. Obrigada pela carona, Rafael. Obrigado eu, Beatriz. Você salvou o meu dia. Na verdade, acho que salvou mais que isso. Ela sorriu daquela forma radiante que já estava gravada na memória dele. Qualquer hora que passar por aqui, pode parar para um café. Minha mãe faz o melhor café da região. Rafael acenou enquanto ela pegava a bicicleta e caminhava em direção à casa. Ficou parado no carro por alguns minutos, observando-a desaparecer através da porta azul, sentindo que algo fundamental havia mudado em sua vida naquelas 2 horas extraordinárias. Quando finalmente voltou para Bauru no final da tarde, Rafael sabia que não conseguiria simplesmente voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Beatriz havia despertado nele sentimentos que pensava estarem mortos para sempre, e a lembrança de seu sorriso e de sua bondade genuína o acompanhou durante toda a viagem de volta. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rafael dormiu profundamente, sonhando com estradas de terra, sorrisos sinceros e a possibilidade de que a felicidade pudesse ser muito mais simples do que sempre havia imaginado. Rafael acordou no sábado seguinte com uma sensação estranha no peito, como se tivesse esquecido algo importante ou como se estivesse esperando por alguma coisa que não conseguia identificar. Levantou-se mais tarde que o habitual, sem a urgência mecânica dos dias úteis, e pela primeira vez em anos não conferiu imediatamente os e-mails corporativos. Preparou café e sentou-se na varanda da cobertura, observando Bauru despertar lentamente num ritmo diferente do frenesi dos dias de semana. Mas sua mente não estava ali na cidade. Seus pensamentos voavam constantemente para uma estrada de terra poeirenta
e um sorriso sincero que havia iluminado seu dia anterior. Beatriz, murmurou o nome em voz baixa, testando como soava nos lábios. Durante toda a manhã, Rafael tentou se concentrar em relatórios pendentes e planejamentos estratégicos, mas descobriu que sua capacidade de foco havia simplesmente evaporado. Pela primeira vez em sua carreira, números e gráficos pareciam completamente irrelevantes diante de algo muito mais poderoso que crescia em seu coração. Por volta do meio-dia, tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Trocou o terno por jeans e uma camisa polo azul marinho. Pegou as chaves do carro e seguiu novamente em direção ao interior, desta vez sabendo exatamente onde queria chegar. A viagem até Santo Antônio dos Campos pareceu mais curta que no dia anterior, talvez porque agora ele tinha um destino claro e um propósito que fazia seu coração acelerar de antecipação. Quando chegou à pequenininha cidade, parou o carro em frente ao único mercadinho do lugar, onde Beatriz havia mencionado que trabalhava. A cidade era ainda menor do que havia imaginado. Uma rua principal calçada com paralelepípedos antigos. Algumas casas simples de madeira e alvenaria, pintadas em cores alegres. Uma igrejinha pequena com torre branca e um pequeno largo com bancos de madeira, sob a sombra generosa de uma figueira centenária. O ritmo de vida era visivelmente mais devagar, e as pessoas cumprimentavam-se nas ruas como se fossem todos parentes. Rafael entrou no mercadinho e imediatamente a viu. Beatriz estava atrás do balcão organizando produtos numa estante, vestindo uma blusa branca simples e uma saia jeans, os cabelos presos num rabo de cavalo informal. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso radiante que havia ficado gravado na memória dele. "Rafael, que surpresa boa!" exclamou ela, caminhando em sua direção. "O que te traz de volta por aqui?" Ele hesitou por um momento, de repente consciente de que não havia pensado numa explicação plausível para sua presença ali. "Eu estava passando pela região e lembrei do convite para tomar um café", disse, tentando soar casual. "Claro, que bom que lembrou. Meu expediente termina em 15 minutos. Pode me esperar?" Rafael acenou positivamente e fingiu examinar os produtos do mercadinho, enquanto na verdade observava discretamente a forma carinhosa como Beatriz tratava cada cliente que entrava. Ela conhecia todos pelo nome, perguntava sobre suas famílias, seus problemas de saúde, suas plantações. Havia uma genuína preocupação e carinho em cada interação. Um senhor idoso entrou procurando remédio para a dor nas costas, e Beatriz imediatamente recomendou um chá de ervas que a mãe dela preparava, oferecendo-se para levar uma porção no dia seguinte. Uma senhora com um bebê no colo precisava de fraldas, mas estava sem dinheiro no momento, e Beatriz anotou numa caderneta para cobrar depois, sem demonstrar qualquer preocupação com o pagamento. Rafael observava aquelas interações com fascínio crescente. Em seu mundo empresarial, tudo girava em torno de lucro, eficiência e resultados quantificáveis. Ali estava uma jovem que colocava as necessidades das pessoas acima de qualquer consideração financeira e parecia genuinamente feliz fazendo isso. Quando o expediente terminou, Beatriz levou Rafael até sua casa, a mesma casa azul claro com varanda florida que ele havia visto no dia anterior. O jardim da frente era pequeno, mas cuidadosamente mantido, com canteiros de temperos e flores que exalavam perfumes doces e frescos. "Mãe, este é o Rafael que eu contei que me ajudou ontem com a bicicleta", disse Beatriz entrando na casa. "Como assim ajudou com a bicicleta?" Rafael perguntou confuso. Beatriz riu gostosamente. "Bem, eu não ia contar para minha mãe que encontrei um desconhecido com pneu furado na estrada. Então disse que você me ajudou quando minha bicicleta quebrou." Doroteia Oliveira apareceu da cozinha, secando as mãos num avental florido. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, com traços que mostravam de onde Beatriz havia herdado sua beleza natural. Seus olhos carregavam a sabedoria de quem havia enfrentado dificuldades com dignidade, e seu sorriso acolhedor fez Rafael se sentir imediatamente bem-vindo. "Muito prazer, Rafael. Qualquer amigo da Beatriz é amigo nosso também", disse ela, estendendo a mão calorosa. "Venha, vou preparar um café fresquinho para vocês."
A casa era simples, mas impecavelmente limpa e organizada. A sala pequena tinha um sofá de tecido estampado com flores, algumas poltronas de madeira com almofadas feitas à mão e uma mesa de centro, onde descansavam revistas e algumas plantas em vasinhos pequenos. As paredes eram decoradas com fotografias de família e alguns quadros com paisagens rurais pintados à mão. Sentaram-se na varanda dos fundos, onde havia uma mesa pequena de madeira, com vista para um quintal que mais parecia um pequeno paraíso rural. Havia uma horta bem cuidada com verduras variadas, algumas árvores frutíferas carregadas e galinhas ciscando livremente entre canteiros de flores coloridas. "Que lugar lindo!" comentou Rafael sinceramente, respirando o ar puro perfumado com aromas de manjericão e alecrim. "Meu marido plantou essas árvores quando casamos, há 26 anos, disse Doroteia, trazendo uma bandeja com café fumegante e biscoitos caseiros. Ele sempre dizia que queria deixar o mundo um pouquinho mais bonito do que encontrou. "Onde está o senhor Oliveira?" perguntou Rafael. "Sebastião está na roça. Nesta época do ano ele trabalha desde o amanhecer até o anoitecer, cuidando da plantação de milho", respondeu Beatriz, servindo o café. "Papai é muito trabalhador. Às vezes eu me preocupo que ele se esforce demais." Rafael provou o café e imediatamente entendeu por que Beatriz havia se orgulhado tanto da bebida preparada pela mãe. Era o café mais saboroso que já havia tomado na vida, encorpado e aromático, servido numa xícara de porcelana delicada, que obviamente era guardada para ocasiões especiais. "Dona Doroteia, esse é realmente o melhor café que já provei", disse ele sinceramente. "Obrigada, é café da nossa própria colheita. Sebastião insiste em torrar e moer na hora. Diz que café bom não pode ter pressa", respondeu ela com orgulho maternal. Passaram a tarde inteira conversando na varanda. Rafael contou sobre sua vida empresarial, obviamente omitindo detalhes sobre sua fortuna pessoal, enquanto mãe e filha compartilhavam histórias sobre a vida rural, as tradições locais e os desafios e alegrias de viver numa comunidade pequena. Descobriu que Beatriz havia sido uma aluna excelente no ensino médio, com sonhos de cursar pedagogia para se tornar professora, mas havia adiado os estudos quando a família enfrentou dificuldades financeiras alguns anos antes. Ela havia assumido o trabalho no mercadinho para ajudar nas despesas domésticas, sem jamais demonstrar ressentimento ou amargura. "Beatriz sempre foi assim", disse Doroteia com carinho materno. "Quando era pequena, trazia para casa todo animal machucado que encontrava. Passarinho com asa quebrada, gatinho abandonado, cachorrinho perdido. Nosso quintal já pareceu uma clínica veterinária", riu a mãe. "Mãe, você está exagerando", protestou Beatriz, corando ligeiramente. "Não estou, não. E quando você decidiu que queria ajudar a família trabalhando, nem deixou a gente discutir. Simplesmente arrumou o emprego no mercadinho e anunciou que era assim que ia ser", continuou Doroteia. Rafael observava as duas mulheres com admiração crescente. Havia uma cumplicidade e um amor genuíno entre elas que contrastava dolorosamente com suas próprias relações familiares, distantes e formais. Ali estava um tipo de riqueza que todo o dinheiro do mundo não conseguia comprar. Quando o sol começou a se pôr tingindo o céu de tons dourados e rosados, Sebastião Oliveira chegou da roça. Era um homem alto e magro, de aproximadamente 55 anos, com mãos calejadas pelo trabalho honesto e olhos bondosos que imediatamente avaliaram Rafael com curiosidade respeitosa, mas cautelosa. "Sebastião, este é o Rafael, o rapaz que ajudou nossa Beatriz ontem", disse Doroteia, apresentando os dois homens. "Prazer em conhecê-lo", disse Sebastião, apertando a mão de Rafael com força firme. "Obrigado por ajudar minha filha." Rafael sentiu-se constrangido pela inversão dos fatos, mas Beatriz rapidamente desviou a conversa, perguntando sobre o progresso da plantação. Sebastião se animou falando sobre suas plantas, explicando com paixão genuína os desafios da agricultura e a satisfação de ver sementes se transformarem em alimento que sustentaria famílias. Durante o jantar simples, mas delicioso preparado por Doroteia, arroz, feijão, frango caipira e verduras frescas da horta, Rafael sentiu-se mais em paz do que havia se sentido em anos. A mesa pequena da cozinha,
a conversa descontraída sobre assuntos cotidianos, o carinho óbvio que aquela família compartilhava, tudo criava uma atmosfera de lar verdadeiro que sua cobertura luxuosa jamais havia proporcionado. Rafael, você tem família em Bauru? Perguntou Sebastião durante a sobremesa de doce de leite caseiro. Tenho um irmão que é advogado, mas nos vemos pouco. Meus pais faleceram há alguns anos, respondeu Rafael. Sinto muito, disse Doroteia com sincera compaixão. Deve ser difícil não ter família por perto. Rafael assentiu, tocado pela empatia genuína da mulher. Em seu círculo social, perdas pessoais eram tratadas como inconvenientes temporários, que não deveriam afetar a produtividade profissional. Quando chegou a hora de partir, Rafael sentiu uma relutância inexplicável em deixar aquele ambiente acolhedor. Beatriz o acompanhou até o carro enquanto os pais se despediam da varanda. Obrigada por ter vindo, disse ela parada ao lado da porta do motorista. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado eu por ter me recebido tão bem. Sua família é maravilhosa, Beatriz, respondeu Rafael, lutando contra o impulso de prolongar o momento da despedida. Você pode voltar sempre que quiser. Sério, disse ela com sinceridade que fez o coração dele acelerar. Gostaria muito disso, admitiu Rafael. Posso voltar no próximo final de semana? Claro, seria ótimo, respondeu Beatriz com aquele sorriso radiante que já havia se tornado a coisa mais bonita que Rafael conhecia. Durante a viagem de volta para Bauru, Rafael refletiu sobre como um único dia havia mudado sua perspectiva sobre praticamente tudo. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia experimentado o que significava ser aceito e valorizado simplesmente por quem era, não pelo que possuía ou pelo poder que exercia. Naquela noite, ao invés de revisar relatórios ou planejar estratégias empresariais, Rafael ficou na varanda de sua cobertura pensando na simplicidade genuína da família Oliveira e, especialmente, no sorriso de Beatriz. Sabia que algo fundamental estava mudando dentro dele, algo que não tinha relação alguma com lucros ou conquistas materiais. Pela primeira vez em décadas, Rafael Monteiro estava descobrindo o que significava sentir-se vivo de verdade. E tudo havia começado com um pneu furado numa estrada de terra e uma jovem de coração puro que havia aparecido pedalando uma bicicleta velha como um anjo disfarçado em sua vida vazia. O que ele ainda não sabia era que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria não apenas sua forma de ver o mundo, mas questionaria tudo aquilo em que havia baseado sua identidade durante toda a vida adulta. Os fins de semana seguintes se transformaram numa nova realidade para Rafael. Toda sexta-feira após o expediente, ele sentia uma ansiedade crescente que apenas se aquietava quando pegava a estrada em direção a Santo Antônio dos Campos. A rotina empresarial que antes consumia todos os seus pensamentos, agora parecia apenas um meio de chegar ao que realmente importava. Os momentos que passava na companhia de Beatriz e sua família. Durante a terceira visita, Rafael percebeu que sua presença havia se tornado naturalmente esperada. Doroteia já separava ingredientes especiais para preparar jantares mais elaborados. Sebastião o incluía nas conversas sobre agricultura como se fosse parte da família. E Beatriz sorria de uma forma diferente quando o via chegando. Um sorriso que carregava algo além da simples cordialidade. Rafael, você tem que experimentar nossa festa junina, disse Beatriz numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela pequena propriedade dos Oliveira. É daqui a 2 semanas e a cidade inteira participa. Tem quadrilha, fogueira, comidas típicas. Festa junina? Faz anos que não vou numa festa junina, admitiu Rafael, lembrando-se vagamente de celebrações de sua infância que haviam sido esquecidas em meio à correria empresarial. Então você precisa ir. Papai toca sanfona na quadrilha principal e mamãe faz a melhor pamonha da região, disse Beatriz com empolgação. Você vai adorar. Rafael concordou imediatamente, já antecipando com prazer a ideia de participar de uma tradição comunitária tão distante de seu mundo habitual. Foi nesse momento que Sebastião se aproximou deles, carregando uma expressão mais séria que o normal. Beatriz, preciso conversar com você, disse ele olhando rapidamente para Rafael. Em particular. Rafael captou o sinal e se afastou educadamente,
fingindo examinar os pés de tomate da horta, enquanto pai e filha conversavam em voz baixa perto do galinheiro. Embora não conseguisse ouvir as palavras exatas, o tom da conversa claramente indicava preocupação. Alguns minutos depois, Beatriz voltou com uma expressão ligeiramente tensa. "Tudo bem?" perguntou Rafael delicadamente. "Está sim. Só algumas questões da roça", respondeu ela. Mas Rafael percebeu que havia algo mais no ar. Durante o jantar, a atmosfera estava ligeiramente diferente. Sebastião parecia mais reservado que o usual, e Doroteia lançava olhares preocupados para a filha. Rafael começou a suspeitar que sua crescente presença na vida da família estava gerando questões que ainda não havia considerado. Suas suspeitas se confirmaram na semana seguinte, quando Ricardo Monteiro, seu irmão advogado, fez uma visita não anunciada ao escritório. "Rafael, preciso conversar seriamente com você", disse Ricardo entrando na sala presidencial sem bater. "Algumas pessoas estão comentando sobre suas escapadas aos fins de semana." "Que tipo de comentários?" perguntou Rafael imediatamente na defensiva. "Comentários sobre você estar frequentando o interior, envolvendo-se com pessoas de origens diferentes. Os sócios da construtora Meridional estão preocupados com sua imagem pública", explicou Ricardo com o tom profissional que usava para assuntos delicados. Rafael sentiu uma onda de irritação crescer em seu peito. "E desde quando minha vida pessoal se tornou assunto dos sócios da Meridional?" "Desde que você se tornou o principal nome associado a esse consórcio de empresas", respondeu Ricardo sem rodeios. "Rafael, você é solteiro, bem-sucedido, um dos empresários mais respeitados do interior paulista. As pessoas esperam que você se relacione com pessoas do seu nível social." "Do meu nível social?" repetiu Rafael, sentindo a raiva crescer. "E que nível seria esse, Ricardo?" "Você sabe o que quero dizer. Empresárias, profissionais liberais, pessoas com formação universitária, família estruturada financeiramente, como a Cláudia Mendes", interrompeu Rafael, mencionando sua ex-namorada, filha de um industrial de São Paulo, com quem havia tido um relacionamento de 2 anos que terminou quando ele percebeu que ela estava mais interessada em fusões empresariais do que em conexão emocional. "Cláudia seria uma excelente opção", confirmou Ricardo. "Na verdade, ela ligou perguntando sobre você esta semana." Rafael levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pela primeira vez, aquela vista lhe pareceu insignificante comparada aos campos verdejantes e ao céu aberto de Santo Antônio dos Campos. "Ricardo, vou ser muito claro com você. Minha vida pessoal não está aberta para negociação ou para aprovação de terceiros. Se os sócios da Meridional têm problemas com minhas escolhas pessoais, eles podem revisar os contratos", disse Rafael com uma firmeza que surpreendeu seu próprio irmão. "Rafael, não seja impulsivo. Você construiu um império que me deixa vazio por dentro", completou Rafael virando-se para enfrentar Ricardo. "Você sabia que eu não ria genuinamente há anos? Que acordava todas as manhãs me perguntando para que servia toda essa riqueza se ela não trazia 1 minuto sequer de felicidade real?" Ricardo ficou em silêncio, claramente surpreso com a revelação emocional do irmão. "Encontrei pessoas que me fazem lembrar que existe um mundo além de planilhas e reuniões de diretoria. Pessoas que se importam umas com as outras, que encontram alegria em coisas simples, que constroem relacionamentos baseados em carinho verdadeiro e não em conveniência financeira", continuou Rafael. "Entendo que você precisa de um tempo para relaxar, mas não confunda gratidão com sentimentos românticos. Essa fase vai passar", disse Ricardo tentando manter um tom conciliador. "E se não for uma fase?", perguntou Rafael, olhando diretamente nos olhos do irmão. Ricardo ficou visivelmente desconfortável com a pergunta. "Rafael, seja realista. Que futuro você poderia ter com uma moça do interior sem formação superior, sem recursos próprios? Vocês vivem em mundos completamente diferentes. Talvez seja exatamente isso que eu esteja procurando. Um mundo diferente do meu." A conversa com Ricardo deixou Rafael pensativo durante toda a semana. Pela primeira vez, foi forçado a confrontar a realidade de que seus sentimentos por Beatriz estavam crescendo muito além de uma simples amizade
e que essa situação inevitavelmente traria complicações que não havia antecipado. No sábado, quando chegou a Santo Antônio dos Campos, encontrou Beatriz visivelmente nervosa, organizando produtos no mercadinho. "Oi, Rafael", disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que bom que você veio. Beatriz, você está bem?" "Parece preocupada", observou Rafael. Ela hesitou por um momento antes de responder. "Rafael, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, qualquer coisa. Por que você continua vindo aqui? Quero dizer, você tem uma vida importante em Bauru, negócios para cuidar. O que encontra numa cidadezinha pequena como essa?" A pergunta pegou Rafael desprevenido pela sua honestidade direta. "Encontro paz", respondeu ele após um momento de reflexão. "Encontro pessoas genuínas que se importam umas com as outras. Encontro você." Beatriz corou ao ouvir as últimas palavras, mas havia algo além do embaraço em sua expressão. "Meu pai está preocupado", disse ela baixando a voz. "Ele acha que você pode estar se divertindo comigo e que, quando cansar, vai embora, me deixando com o coração partido." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "E você? O que você acha?" perguntou ele. "Eu não sei o que pensar", admitiu Beatriz. "Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Gentil, educado, interessado em nossa vida simples, mas também é de um mundo que eu não entendo. Empresas, dinheiro, responsabilidades que eu nem consigo imaginar." "Beatriz, posso te contar algo?" disse Rafael, movendo-se para mais perto do balcão. "Antes de conhecer você, eu havia esquecido completamente como sorrir de verdade. Passava os dias correndo atrás de sucessos que não tinham significado algum. Você me lembrou que existem coisas mais importantes na vida do que lucros e status social." "Mas por quanto tempo?" perguntou ela com uma vulnerabilidade que partiu o coração dele. "Quando você se cansar da nossa simplicidade, quando sentir falta da sua vida luxuosa, o que vai acontecer comigo?" Rafael percebeu que havia chegado um momento de definição. Ele poderia dar uma resposta evasiva, manter a situação no limbo confortável em que vinha funcionando, ou poderia ser completamente honesto sobre seus sentimentos, mesmo sabendo que isso mudaria tudo entre eles. "Beatriz, você quer saber a verdade?" disse ele, olhando diretamente em seus olhos. "Estou me apaixonando por você. Não pelo que você representa ou por uma fantasia sobre vida simples, por você, exatamente como você é." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Beatriz o olhava com uma mistura de surpresa, emoção e medo. "Rafael, começou ela, mas foi interrompida pela entrada de um cliente no mercadinho. Eles tiveram que interromper a conversa para atender o movimento natural de sábado à tarde, mas a tensão emocional permanecia palpável no ar. Rafael observava Beatriz trabalhar, notando como suas mãos tremiam ligeiramente ao pegar dinheiro ou organizar produtos. Quando o expediente terminou, caminharam em silêncio até a casa dela. A festa junina já estava sendo preparada no largo da cidade, com homens armando barraquinhas e mulheres decorando o coreto com bandeirinhas coloridas. "A festa está ficando bonita", comentou Rafael, tentando quebrar o clima tenso. "Está sim", concordou Beatriz, mas sua mente claramente estava em outro lugar. Chegaram à casa dos Oliveira no momento em que Doroteia pendurava roupas no varal do quintal. Ela cumprimentou Rafael com simpatia, mas havia uma reserva sutil em sua maneira que não estava presente nas visitas anteriores. Durante o jantar, Sebastião foi diretamente ao ponto. "Rafael, você é um homem bem-sucedido, educado, respeitável, mas preciso perguntar, quais são suas intenções com minha filha?" A pergunta ecoou pela cozinha pequena, com o peso de uma tradição familiar que colocava proteção acima de polidez social. Rafael engoliu em seco, sabendo que sua resposta determinaria não apenas seu futuro com Beatriz, mas a opinião que aquela família formaria sobre seu caráter. "Senhor Sebastião", começou ele escolhendo as palavras cuidadosamente, "não vou mentir dizendo que vim aqui com intenções definidas desde o início, mas posso dizer com toda sinceridade que os momentos que passo com sua família, especialmente com Beatriz, são os mais genuínos e felizes que vivi em anos." "Isso não responde minha pergunta", disse Sebastião, mantendo o tom firme, mas respeitoso.
Minhas intenções são sérias, respondeu Rafael, olhando alternadamente para Sebastião e Beatriz. Gostaria de ter a oportunidade de conquistar o coração da Beatriz e, quem sabe, construir algo real e duradouro com ela. Beatriz ficou vermelha ao ouvir a declaração, enquanto os pais trocavam olhares significativos. Rafael, disse Doroteia com cuidado maternal. Beatriz é nossa única filha. Criamos ela com muito amor e sacrifício. Ela merece alguém que a valore não como distração ou curiosidade, mas como companheira de vida. Concordo completamente, dona Doroteia, e posso garantir que meus sentimentos por Beatriz são exatamente isso. Sebastião ficou em silêncio por alguns momentos, avaliando Rafael com olhos experientes que haviam aprendido a julgar o caráter das pessoas. Está bem, disse finalmente. Você pode cortejar nossa filha, mas respeitando nossos valores e tradições. Nada de pressa, nada inadequado. E principalmente, se em algum momento você perceber que isso não é o que realmente quer, seja honesto e vá embora antes de machucar ela. Aceito suas condições, respondeu Rafael imediatamente. Beatriz, que havia permanecido em silêncio durante toda a negociação sobre seu futuro, finalmente falou. E eu? Ninguém vai perguntar o que eu quero? Todos olharam para ela, reconhecendo que tinham de fato se esquecido de incluí-la na conversa sobre sua própria vida amorosa. Beatriz, disse Rafael com voz suave, o que você quer? Ela o olhou diretamente nos olhos, e naquele momento, Rafael viu algo que fez seu coração acelerar. Havia interesse genuíno, mas também medo. Quero conhecer você melhor, disse ela simplesmente. Quero entender se esses sentimentos que estou desenvolvendo são reais ou se é apenas encantamento com alguém tão diferente do meu mundo. Então vamos descobrir juntos, respondeu Rafael, estendendo a mão para ela por cima da mesa. Quando Beatriz colocou sua mão pequena e delicada na dele, Rafael sentiu que estava fazendo a primeira promessa realmente importante de sua vida adulta. Não sabia onde aquele caminho levaria, quais obstáculos enfrentariam, ou como conciliaria dois mundos tão diferentes. Mas pela primeira vez em décadas, sabia exatamente onde queria estar e com quem queria construir seu futuro. O resto seriam apenas detalhes a serem resolvidos com paciência, coragem e o tipo de amor verdadeiro que havia passado a vida inteira procurando sem saber. A festa junina de Santo Antônio dos Campos acontecia anualmente na primeira semana de julho, quando a cidade inteira se mobilizava para criar 3 dias de celebração que reunia não apenas os moradores locais, mas visitantes de cidades vizinhas que vinham especialmente para participar da tradicional festa da região. Rafael chegou na sexta-feira à tarde, encontrando a cidade completamente transformada. O Largo Central havia sido decorado com bandeirinhas coloridas que se estendiam de uma árvore à outra, criando um teto festivo sobre toda a área. Barraquinhas de madeira vendiam pamonha, milho cozido, quentão, pé de moleque e doces caseiros que exalavam aromas irresistíveis por toda a praça. No centro do largo, uma fogueira enorme aguardava ser acesa ao entardecer, cercada por troncos dispostos em círculo para que as pessoas pudessem se sentar ao redor do fogo. Um pequeno palco havia sido montado, onde a sanfona de Sebastião e outros instrumentos tradicionais animariam a quadrilha e as danças típicas. Beatriz o esperava em frente ao mercadinho, vestindo um vestido amarelo com estampa de flores pequenas e uma fita da mesma cor nos cabelos soltos. Estava mais bonita do que nunca, com um brilho especial nos olhos que Rafael não havia visto antes. Você ficou linda, disse ele, aproximando-se para cumprimentá-la. Obrigada, respondeu ela corando ligeiramente. Este vestido era da minha avó. Mãe guardou todos estes anos esperando uma ocasião especial. E esta é uma ocasião especial? Para mim é, disse Beatriz, olhando diretamente nos olhos dele, uma confissão simples que fez o coração de Rafael acelerar. Caminharam juntos pela festa, e Rafael imediatamente notou que eram observados por muitos dos moradores locais. Alguns cumprimentavam Beatriz calorosamente e olhavam para ele com curiosidade respeitosa. Outros sussurravam entre si quando passavam, claramente intrigados com a presença do forasteiro da cidade grande, acompanhando a filha dos Oliveira.
Todo mundo está olhando para nós, observou Rafael discretamente. Santo Antônio dos Campos tem 340 habitantes, respondeu Beatriz com um sorriso divertido. Todo mundo conhece todo mundo desde que nasceu. Um rosto novo já é notícia. Imagine um homem bonito de terno chegando toda semana para visitar a mesma moça. Isso te incomoda? Perguntou Rafael preocupado. Um pouquinho, admitiu ela honestamente. Mas também me faz sentir especial. Pararam na barraquinha de Doroteia, que vendia suas famosas pamonhas ao lado de outras mulheres da comunidade. Todas cumprimentaram Rafael educadamente, mas ele percebeu que estava sendo discretamente avaliado pelo comitê informal de mães e avós da cidade. Rafael, experimente nossa pamonha, disse Doroteia, servindo-lhe um embrulho fumegante. É receita de família, transmitida de geração em geração. A pamonha estava deliciosa, cremosa e temperada na medida certa, e Rafael fez questão de elogiar não apenas o sabor, mas também a tradição que representava. Notou como o rosto de Doroteia se iluminou com o reconhecimento respeitoso de suas habilidades culinárias. Dona Carmen, disse Doroteia para uma senhora de cabelos brancos que trabalhava na barraquinha ao lado, este é o Rafael que eu falei. O rapaz que está vindo visitar nossa Beatriz. Dona Carmen, que devia ter uns 70 anos e obviamente exercia algum tipo de autoridade moral na comunidade, examinou Rafael de cima a baixo com olhos experientes. Prazer em conhecê-lo, moço. Ouvi falar que você é de Bauru, disse ela com um tom que sugeria que estar vindo de uma cidade grande não era necessariamente uma recomendação positiva. Sim, senhora. Trabalho lá, mas estou descobrindo que o interior tem encantos que a cidade grande não oferece, respondeu Rafael diplomaticamente. Murmurou Dona Carmen, claramente reservando sua opinião para observação posterior. Quando escureceu, a fogueira foi acesa numa cerimônia que envolveu toda a comunidade. Sebastião tocou sanfona, enquanto as crianças dançaram ao redor do fogo, e os adultos cantaram músicas tradicionais que passavam de geração em geração. Rafael observava tudo com fascínio genuíno. Em seu mundo empresarial, eventos sociais eram oportunidades de networking disfarçadas de entretenimento, onde cada conversa tinha uma agenda oculta e cada gesto era calculado para gerar algum tipo de vantagem profissional. Ali, pela primeira vez, estava experimentando uma celebração comunitária verdadeira, onde pessoas se reuniam simplesmente para compartilhar alegria e fortalecer laços de amizade e família. Vem, você precisa participar da quadrilha, disse Beatriz, puxando-o pelo braço quando a música tradicional começou. Beatriz, eu não sei dançar quadrilha, protestou Rafael. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende fazendo, respondeu ela, arrastando-o para o centro do largo, onde outros casais já se posicionavam. A quadrilha foi uma experiência ao mesmo tempo constrangedora e maravilhosa para Rafael. Ele tropeçou várias vezes, confundiu os passos e em determinado momento girou para o lado errado, causando uma confusão geral que fez todos rirem alegremente. Mas ninguém riu dele. Riram com ele e várias pessoas se ofereceram para ensinar os movimentos corretos. En arrière, à l'avant-tout, balancez, gritava o marcador da quadrilha, e Rafael tentava acompanhar os comandos enquanto Beatriz ria deliciosamente de suas tentativas desajeitadas. Foi durante uma pausa da dança, quando estavam sentados num dos troncos ao redor da fogueira, compartilhando um copo de quentão, que uma conversa próxima chamou a atenção de Rafael. Não sei o que a filha do Sebastião está pensando, dizia uma mulher de meia idade para sua companheira. Menina nova, bonita, se envolvendo com esse homem da cidade. Você sabe como essas histórias terminam. É mesmo, concordou a outra. Homem rico se diverte com moça pobre até cansar. Depois volta para sua vida de sempre e deixa a coitada com fama perdida. Rafael sentiu o sangue subir à cabeça ao ouvir os comentários, mas Beatriz colocou a mão delicadamente sobre a dele. Deixa para lá, sussurrou ela. As pessoas falam porque não têm o que fazer. Logo elas vão encontrar outra novidade para comentar. Mas isso não te incomoda? Claro que incomoda. Mas não posso controlar o que as pessoas pensam, só posso controlar como eu reajo, respondeu Beatriz com uma sabedoria que impressionou Rafael. A festa continuou até tarde da madrugada,
e Rafael participou de todas as atividades com entusiasmo crescente. Jogou bingo beneficente organizado pela igreja, tentou acertar a boca do palhaço num jogo de argolas, comeu espetinho na barraquinha do seu José e até se aventurou numa competição de comer milho, que perdeu feio para um menino de 12 anos. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite e a festa começava a se dispersar. Rafael acompanhou Beatriz até a porta de casa, onde se despediram sob o olhar discreto, mas vigilante de Doroteia, que fingia varrer a varanda, mas, na verdade, supervisionava o final da noite. "Obrigado por hoje", disse Rafael. "Foi a melhor festa que já participei." "Sério? Melhor que as festas elegantes de Bauru?" perguntou Beatriz com curiosidade genuína. "Infinitamente melhor. Aqui as pessoas se divertem de verdade, sem fingimento, sem segundas intenções. E principalmente", disse ele aproximando-se um pouco mais, "aqui eu estou com você." Beatriz corou no escuro, e Rafael sentiu um impulso quase irresistível de beijá-la ali mesmo, na varanda, sob a luz suave que vinha da sala de estar. Mas lembrou-se das palavras de Sebastião sobre respeitar tradições familiares e se conteve. "Boa noite, Beatriz", disse ele recuando respeitosamente. "Boa noite, Rafael", respondeu ela. E por um momento ficaram olhando um para o outro, ambos sentindo a tensão romântica que crescia a cada encontro. A semana que se seguiu foi diferente para Rafael. Pela primeira vez, desde que começou a visitar Santo Antônio dos Campos, sua mente não estava completamente focada no final de semana seguinte. Os comentários que havia escutado na festa o deixaram pensativo sobre as implicações sociais de seu relacionamento com Beatriz. Na quarta-feira, Ricardo apareceu novamente em seu escritório, desta vez com informações mais específicas sobre as reações de seu círculo profissional. "Soube que você foi à festa junina no final de semana", disse Ricardo sem rodeios. "E como você soube disso?", perguntou Rafael irritado. "Cláudia Mendes tem uma casa de campo na região. Alguns amigos dela estavam lá e te viram. A notícia já chegou a São Paulo", respondeu Ricardo com expressão grave. "Que notícia exatamente?" "Que você está namorando uma moça do interior sem formação superior, que trabalha como balconista de mercadinho. Os comentários não são favoráveis." Rafael sentiu uma onda de raiva crescer em seu peito. "Que tipo de comentários?" "Rafael, você é um homem público. Suas escolhas pessoais refletem em sua imagem profissional, que, por sua vez, afeta os negócios de todos os seus parceiros", explicou Ricardo, tentando manter um tom racional. "Não me interessa o que pensam sobre minhas escolhas pessoais. Deveria interessar. A Meridional Construções está considerando revisar o contrato de parceria. Eles acham que você está perdendo o foco." "Perdendo o foco?", repetiu Rafael incrédulo. "Passando tempo demais com questões pessoais e pouco tempo pensando estrategicamente sobre os negócios", explicou Ricardo. Rafael levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade. Pela primeira vez em sua vida profissional, as ameaças aos seus negócios não provocavam o pânico automático de sempre. "E se eu disser que não me importo com a opinião da Meridional?", perguntou ele sem se virar. "Então eu diria que você não é mais o irmão racional e focado que sempre conheci", respondeu Ricardo com preocupação genuína. "Rafael, esta moça, Beatriz, ela vale realmente a pena arriscar tudo que você construiu?" Rafael se virou para encarar o irmão. "Ricardo, me responda uma pergunta. Você é feliz?" "Como assim?" "Feliz, satisfeito, realizado. Você acorda todas as manhãs ansioso para viver o dia que tem pela frente?" Ricardo hesitou antes de responder. "Eu tenho uma carreira sólida, uma renda excelente, reconhecimento profissional." "Isso não é o que perguntei", interrompeu Rafael. "Felicidade é um conceito muito abstrato para homens da nossa posição", disse Ricardo, evasivamente. "Exatamente. E eu cansei de viver apenas conceitos abstratos", disse Rafael com determinação crescente. "Cansei de medir minha vida apenas por números em planilhas e contratos assinados." "Então, o que você vai fazer?" Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, organizando pensamentos que vinham se formando há semanas.
Vou descobrir se é possível construir uma vida que combine sucesso profissional com felicidade pessoal genuína, respondeu finalmente. Na sexta-feira, quando chegou a Santo Antônio dos Campos, Rafael estava determinado a ter uma conversa séria com Beatriz sobre o futuro que poderiam construir juntos, mas encontrou a cidade em estado de agitação por motivos completamente diferentes. Sebastião havia sofrido um pequeno acidente na roça durante a semana. Nada grave, apenas uma torção no tornozelo que o obrigaria a ficar de repouso por alguns dias, mas que comprometeria o trabalho na época mais importante da plantação. Como vocês vão conseguir colher o milho sem ele? Perguntou Rafael quando Doroteia lhe explicou a situação. Vamos nos virar. Sempre nos viramos, respondeu ela com a resignação de quem estava acostumada a enfrentar dificuldades. E se eu ajudasse? Ofereceu Rafael impulsivamente. Você? Perguntou Beatriz, surpresa. Por que não? Tenho 2 mãos e disposição para aprender, disse Rafael. Doroteia e Beatriz trocaram olhares céticos. Rafael, trabalho na roça é pesado. Não é como administrar uma empresa, disse Beatriz delicadamente. Então me ensinem. Se eu vou fazer parte desta família, preciso aprender como vocês vivem de verdade, respondeu ele com determinação que surpreendeu as 2 mulheres. E foi assim que Rafael Monteiro, empresário multimilionário acostumado a tomar decisões em escritórios com ar-condicionado, passou seu primeiro dia inteiro trabalhando sob o sol forte numa plantação de milho, aprendendo na prática que existem tipos de riqueza que nenhuma conta bancária consegue medir. O despertador de Rafael tocou às 5 da manhã naquele sábado, mas pela primeira vez em anos não era para reuniões ou compromissos empresariais. Vestiu uma roupa simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Calça jeans, camisa de algodão e botas de trabalho, e seguiu para Santo Antônio dos Campos com uma mistura de ansiedade e determinação. Quando chegou à propriedade dos Oliveira, o sol ainda não havia nascido completamente, mas Sebastião já estava sentado na varanda com o pé enfaixado, pronto para dar instruções sobre o trabalho do dia. Rafael, você tem certeza disso? Perguntou o homem mais velho, examinando as roupas inadequadas e as mãos macias do empresário. Colheita de milho não é brincadeira. É trabalho pesado mesmo. Tenho certeza, seu Sebastião. Quero aprender, respondeu Rafael firmemente. Está bem, Beatriz vai te ensinar. Ela conhece a plantação tão bem quanto eu, disse Sebastião com orgulho paterno. Beatriz apareceu vestida com roupas de trabalho, calça jeans desgastada, blusa de manga comprida e um chapéu de palha para proteger do sol. Trazia nas mãos luvas grossas de couro e uma ferramenta que Rafael não soube identificar. Bom dia, Rafael. Pronto para suar? Disse ela com um sorriso que misturava carinho e desafio. Os primeiros minutos na plantação foram reveladores. Rafael descobriu rapidamente que arrancar espigas de milho requeria força nas mãos, resistência física e uma técnica específica que Beatriz dominava com desenvoltura natural. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas e apertar botões de telefone, começaram a doer após apenas 15 minutos de trabalho. Você está segurando errado, disse Beatriz parando ao lado dele. Deixe-me mostrar. Ela se posicionou atrás de Rafael, cobrindo suas mãos com as suas, para ensinar o movimento correto. Por um momento, ambos ficaram imóveis, conscientes da proximidade física e do calor que emanava do contato. Rafael sentiu o perfume suave de lavanda que Beatriz usava, misturado com o aroma terroso da plantação, uma combinação que achou incrivelmente atraente. Assim, disse ela com a voz ligeiramente rouca, ensinando-o a girar a espiga antes de puxar. Sente como fica mais fácil. Sinto, respondeu Rafael, embora sua atenção estivesse mais focada na sensação das mãos delicadas de Beatriz sobre as suas do que propriamente na técnica de colheita. Trabalharam lado a lado durante toda a manhã, e Rafael descobriu músculos que não sabia que existiam. Suas costas doíam, suas mãos estavam cheias de bolhas apesar das luvas, e o suor escorria constantemente pelo rosto sob o sol cada vez mais forte. Quer parar para descansar? Perguntou Beatriz, notando seu desconforto óbvio. Não, estou bem, mentiu Rafael, determinado a não demonstrar fraqueza. Rafael,
Não tem problema admitir que está cansado. Trabalho na roça exige condicionamento que se desenvolve com o tempo, disse Beatriz com gentileza. Como você consegue fazer isso todos os dias? Perguntou ele, parando para respirar um momento. Nasci fazendo. Para mim é natural. Como para você é natural administrar empresas, respondeu ela. Cada pessoa tem seus talentos. Ao meio-dia, Doroteia trouxe almoço para o campo. Sanduíches simples, frutas frescas e água gelada numa garrafa térmica. Sentaram-se sob a sombra de uma árvore frondosa. E Rafael experimentou pela primeira vez o prazer de comer após trabalho físico pesado. Como está se sentindo? Perguntou Doroteia, examinando as mãos machucadas de Rafael. Um pouco dolorido, mas bem, respondeu ele honestamente. É diferente de tudo que já fiz, mas tem algo satisfatório em ver o resultado concreto do trabalho. É mesmo, concordou Beatriz. No mercadinho eu ajudo as pessoas com suas compras, mas aqui a gente produz alimento que vai alimentar famílias. É uma sensação especial. Durante a tarde, Rafael começou a encontrar um ritmo próprio. Suas mãos ainda doíam, e suas costas reclamavam a cada movimento, mas havia desenvolvido uma cadência que tornava o trabalho mais suportável. Mais importante que isso, estava experimentando algo que nunca havia sentido. A satisfação profunda de trabalho manual honesto. Você está pegando o jeito, elogiou Beatriz quando notou sua melhora. Obrigado. Boa professora, respondeu Rafael sorrindo. Quando o sol começou a se pôr, haviam colhido uma área significativa da plantação. Rafael olhou para os sacos cheios de milho que haviam preenchido durante o dia e sentiu um orgulho genuíno pelo trabalho realizado. Muito bem para o primeiro dia, disse Sebastião quando voltaram a casa. Não imaginei que você aguentaria tanto. Eu também não, admitiu Rafael rindo de si mesmo. Durante o jantar, a conversa girou em torno da plantação, dos preços dos cereais no mercado local e dos planos para a próxima safra. Rafael escutava atentamente, fazendo perguntas sobre aspectos da agricultura que nunca havia considerado. Descobriu que existia uma complexidade econômica e técnica na vida rural que seus preconceitos urbanos nunca haviam reconhecido. Rafael, disse Sebastião após o jantar, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que um homem bem-sucedido como você está interessado numa vida tão diferente da sua? Rafael ficou em silêncio por um momento, organizando uma resposta honesta. Porque descobri que sucesso sem felicidade não vale nada. E aqui com vocês, especialmente com Beatriz, encontrei um tipo de contentamento que não sabia que existia, respondeu ele, olhando diretamente para a jovem. E seus negócios? Sua vida em Bauru? Perguntou Doroteia. Ainda estou descobrindo como conciliar tudo, admitiu Rafael, mas sei que não quero mais viver apenas para trabalhar. Quero trabalhar para viver. Naquela noite, Rafael dormiu na casa dos Oliveira pela primeira vez. Sebastião havia insistido, dizendo que seria imprudente dirigir até Bauru com as mãos machucadas e o cansaço extremo. Deram-lhe o pequeno quarto de hóspedes, simples, mas limpo e acolhedor. Foi a melhor noite de sono que Rafael havia tido em anos. Sem o ruído da cidade, sem a ansiedade de compromissos do dia seguinte, apenas o silêncio reconfortante do campo e a sensação de trabalho bem feito. No domingo, acordou com dores em músculos que nem sabia que possuía, mas insistiu em continuar ajudando na colheita. Desta vez, trabalhou com mais eficiência, tendo aprendido a economizar movimentos e a usar melhor seu corpo. Foi durante uma pausa da tarde que aconteceu o momento que mudaria definitivamente sua perspectiva sobre o relacionamento com Beatriz. Estavam sentados no alpendre da casa, bebendo limonada fresca, quando ela fez uma pergunta que o pegou completamente desprevenido. Rafael, você já pensou em ter filhos? A pergunta ecoou entre eles com uma intimidade surpreendente. Era o tipo de conversa que casais normalmente tinham após meses de relacionamento sério, mas a intensidade dos sentimentos que haviam desenvolvido tornava natural discutir futuro de forma mais aberta. Já pensei, mas sempre de forma abstrata, respondeu Rafael honestamente. Em meu mundo empresarial, filhos são mais um item numa agenda de conquistas pessoais. Mas aqui, vendo a relação que você tem com seus pais, comecei a imaginar como seria ter uma família de verdade.
Como seria uma família de verdade para você? Uma família onde as pessoas se importam umas com as outras genuinamente, onde se conversa durante as refeições, onde se trabalha junto para alcançar objetivos comuns, onde se ensina valores através de exemplo, não de palavras vazias, disse Rafael, claramente pensando na família Oliveira como modelo. E onde essa família viveria? Perguntou Beatriz com curiosidade genuína, mas também uma ponta de apreensão. Essa é uma pergunta que tenho feito a mim mesmo, admitiu Rafael. Até algumas semanas atrás, a resposta seria óbvia, numa cobertura luxuosa de alguma capital. Mas agora estou descobrindo que lar não tem a ver com luxo ou localização. Tem a ver com as pessoas que estão com você. Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras dele. Rafael percebeu que havia chegado um momento crucial em seu relacionamento. Beatriz, disse ele se virando para olhá-la diretamente, quero ser completamente honesto com você sobre algo. O que é? Estou apaixonado, não apenas por você, mas por esta vida, por esta forma de existir que vocês me mostraram. Não sei ainda como vou conciliar isso com minhas responsabilidades profissionais, mas sei que não quero mais viver sem isso. Beatriz o olhou com uma intensidade que fez o coração dele acelerar. Rafael, eu também estou apaixonada, confessou ela, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que quando a novidade passar você sinta falta da sua vida anterior. Medo de que eu não seja suficiente para uma pessoa acostumada com tanto luxo e sofisticação. Rafael levantou-se e ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos pequenas nas suas. Beatriz, você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Não por ser simples ou diferente, mas por ser genuína, bondosa, forte e inteligente. Você me fez descobrir partes de mim mesmo que eu havia perdido completamente. Mas e se seus amigos, sua família, seus parceiros de negócio nunca me aceitarem? Então eles não são as pessoas certas para estar na minha vida, respondeu Rafael sem hesitação. Naquele momento, sob a luz dourada do fim de tarde, com as mãos calejadas pelo trabalho na roça e o coração mais cheio de certeza do que jamais havia estado sobre qualquer decisão empresarial, Rafael soube que havia encontrado não apenas amor, mas uma nova forma de viver que valia qualquer sacrifício. Beatriz, disse ele olhando profundamente nos olhos dela, eu quero construir um futuro com você. Não sei como será, não sei onde será, não sei que obstáculos vamos enfrentar, mas sei que quero enfrentá-los ao seu lado. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Beatriz, mas eram lágrimas de alegria misturada com alívio. Eu também quero isso, sussurrou ela. Foi então que Rafael se inclinou e, pela primeira vez, beijou Beatriz Oliveira ali no alpendre da casa simples, onde havia descoberto o que realmente significava se sentir em casa. Foi um beijo suave, respeitoso, mas cheio de promessas de um futuro que ambos ainda estavam aprendendo a imaginar. Quando se separaram, Doroteia apareceu na porta da cozinha com um sorriso maternal que indicava que havia presenciado o momento especial. Já era a hora, disse ela simplesmente, fazendo os dois jovens rirem com constrangimento e felicidade. Mas enquanto Beatriz e sua mãe conversavam animadamente sobre os novos desenvolvimentos do relacionamento, Rafael sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Encontrar uma forma de manter seus compromissos profissionais sem abrir mão da vida que acabara de descobrir querer construir no interior. A segunda-feira depois do primeiro beijo trouxe uma realidade que Rafael havia conseguido adiar, mas que agora se impunha de forma inevitável. Ao chegar ao escritório, encontrou Ricardo esperando com uma expressão que misturava preocupação e irritação. Rafael, precisamos conversar urgentemente, disse o irmão sem sequer cumprimentá-lo. Bom dia para você também, Ricardo, respondeu Rafael, ainda carregando internamente a paz e felicidade do final de semana na roça. A situação ficou insustentável. A Meridional cancelou o contrato de parceria. Oficialmente alegam diferenças estratégicas, mas todos sabemos que é por causa da sua situação pessoal, disse Ricardo, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Rafael sentou-se e abriu a pasta, examinando os documentos de rescisão contratual. Os números eram significativos.
A perda daquele contrato representava uma redução de aproximadamente 30% na receita anual de suas empresas. E tem mais, continuou Ricardo. A construtora Almeida está questionando a renovação do contrato para o próximo ano, e o Grupo Empresarial Santos marcou uma reunião para quinta-feira para reavaliar a parceria. Reavaliar a parceria, repetiu Rafael. Interessante como minhas escolhas pessoais subitamente afetam contratos que foram assinados baseados na qualidade dos serviços prestados. Rafael, seja realista. Você é a cara dessas empresas. Sua imagem pessoal é parte do produto que você vende, explicou Ricardo, tentando manter um tom racional. E que imagem exatamente estou projetando que é tão prejudicial aos negócios? A imagem de um homem que perdeu o foco, que está fazendo escolhas irracionais, movido por impulsos românticos, disse Ricardo com brutalidade característica. Rafael levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento matinal da cidade de Bauru. 3 meses atrás, a notícia do cancelamento de um contrato importante teria provocado pânico imediato e uma série de ações desesperadas para reverter a situação. Agora, sentia uma calma estranha diante da crise. Ricardo, me responda sinceramente. Você acha que estou fazendo escolhas irracionais? Acho que você está deixando sentimentos interferirem em decisões que deveriam ser puramente lógicas, respondeu Ricardo. E se eu te disser que pela primeira vez na vida estou fazendo escolhas com base no que realmente importa? Então, eu diria que você não é mais o homem prático e focado que construiu este império, disse Ricardo com frustração crescente. Rafael virou-se para enfrentar o irmão. Você está certo, não sou mais esse homem. E sabe de uma coisa? Não quero voltar a ser. Rafael, você está sendo irracional. Uma paixão não pode determinar o destino de empresas que empregam centenas de pessoas. Não é apenas uma paixão, Ricardo. É uma nova forma de viver que me faz sentir completo pela primeira vez em décadas. E você está disposto a arriscar tudo por isso? Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, organizando pensamentos que vinham se formando há semanas. Estou disposto a repensar tudo, disse finalmente. Talvez seja a hora de questionar se o modelo empresarial que seguimos realmente vale a pena. Se vale a pena ter tanto dinheiro ao preço de não ter vida pessoal, relacionamentos genuínos, paz interior. Isso é filosofia barata, Rafael. Na prática, você tem responsabilidades financeiras, funcionários que dependem de você, contratos a honrar. Concordo, e pretendo honrar todas essas responsabilidades. Mas vou encontrar uma forma de fazer isso sem abrir mão da minha felicidade pessoal. E como você pretende fazer isso? Ainda não sei, mas vou descobrir. A conversa foi interrompida pela secretária de Rafael, anunciando uma ligação urgente. Era Cláudia Mendes, sua ex-namorada, pedindo para conversar pessoalmente sobre questões importantes. Rafael aceitou o encontro, curioso para ouvir o que ela tinha a dizer. Cláudia chegou ao escritório 1 hora depois, elegante como sempre, vestindo um tailleur caro e carregando a confiança de quem havia nascido numa família de empresários bem-sucedidos. Era uma mulher bonita, inteligente e ambiciosa, exatamente o tipo de pessoa que seu círculo social considerava adequada para ele. Rafael, soube que você está passando por dificuldades profissionais, disse ela após os cumprimentos iniciais. Dificuldades é uma palavra forte. Digamos que estou passando por mudanças, corrigiu Rafael. Mudanças relacionadas a essa moça do interior que você está namorando? A pergunta direta de Cláudia não surpreendeu Rafael. Em seu círculo social, informações circulavam rapidamente e sem muita discrição. Entre outras coisas, confirmou ele. Rafael, vou ser direta. Vim aqui porque me importo genuinamente com você. Crescemos no mesmo ambiente, temos valores similares. Entendemos as responsabilidades que acompanham nossa posição social. Aonde você quer chegar, Cláudia? Quero propor uma solução para seus problemas atuais. Rafael fez um gesto indicando que ela deveria continuar. Case-se comigo. Teremos um casamento de conveniência que resolverá sua situação profissional e nos beneficiará mutuamente. Você recuperará sua credibilidade empresarial. Eu ganharei a estabilidade social que preciso para expandir meus negócios.
Casamento de conveniência? Repetiu Rafael incrédulo. Exato. Sem pressões românticas, sem expectativas irreais de paixão eterna. Apenas uma parceria estratégica entre pessoas que se respeitam e têm objetivos compatíveis. Rafael olhou para Cláudia como se a estivesse vendo pela primeira vez. 3 meses atrás, aquela proposta teria feito sentido perfeito. Era lógica, prática e resolveria todos os seus problemas profissionais de uma só vez. E a moça do interior? Perguntou ele. Uma aventura romântica que chegou ao fim natural. Você voltará à realidade e ela voltará à vida dela. Todos felizes. Disse Cláudia com naturalidade que revelava como via o relacionamento dele com Beatriz. Cláudia, posso fazer uma pergunta? Você é feliz? Como assim feliz? Satisfeita. Realizada. Animada com a vida que está construindo. Tem uma empresa próspera, relacionamentos sociais adequados, segurança financeira. O que mais uma pessoa poderia querer? Amor, disse Rafael simplesmente. Amor é um conceito romântico demais para pessoas na nossa posição. O que importa é compatibilidade, respeito mútuo e objetivos comuns, respondeu Cláudia. Obrigado pela proposta, Cláudia, mas não posso aceitar. Por quê? Seja racional, Rafael. Esta é a solução perfeita para todos os seus problemas. Porque descobri recentemente que não quero apenas resolver problemas. Quero ser feliz. Cláudia o olhou com uma mistura de pena e incompreensão. Espero que você não se arrependa dessa decisão quando perceber o que está perdendo, disse ela levantando-se para ir embora. Após a saída de Cláudia, Rafael ficou sozinho em seu escritório, refletindo sobre as escolhas que tinha pela frente. Podia aceitar as perdas empresariais como um preço temporário por suas decisões pessoais, ou podia reconsiderar sua relação com Beatriz para preservar tudo que havia construído profissionalmente. Foi nesse momento de reflexão que seu telefone tocou. Era Beatriz ligando do mercadinho durante uma pausa do trabalho. Oi, Rafael, como está sendo sua segunda-feira? Perguntou ela com a voz doce que sempre acalmava qualquer tensão em seu peito. Complicada, admitiu ele. E a sua? Tranquila. Estava aqui organizando uns produtos e lembrei do seu sorriso ontem quando conseguiu colher aquele saco de milho sozinho, disse ela rindo carinhosamente. Fiquei pensando como você estava feliz fazendo algo completamente diferente do que está acostumado. A simples menção àquele momento de satisfação genuína que havia sentido trabalhando na roça trouxe clareza instantânea para Rafael. Beatriz, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se você tivesse que escolher entre dinheiro e felicidade, o que escolheria? Que pergunta estranha, disse ela rindo. Felicidade, é claro. Dinheiro compra conforto, mas não compra paz de espírito ou pessoas que nos amem de verdade. E se eu te disser que talvez eu tenha que fazer exatamente essa escolha? Houve uma pausa do outro lado da linha. Rafael, está acontecendo alguma coisa? Alguns parceiros de negócio não estão satisfeitos com minhas novas prioridades pessoais. Por causa de mim? Perguntou Beatriz com voz pequena. Por causa das minhas escolhas, da forma como decidi viver minha vida. Rafael, eu nunca pediria para você sacrificar sua carreira por mim. Se estar comigo está prejudicando você profissionalmente... Para, interrompeu Rafael firmemente. Beatriz, você não é um problema a ser resolvido. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se algumas pessoas não conseguem entender isso, o problema é delas, não nosso. Mas e seus negócios? Seu futuro financeiro? Vou encontrar uma forma de manter meus compromissos profissionais sem abrir mão da minha felicidade pessoal. Pode levar tempo, pode exigir sacrifícios, mas vou conseguir. Tem certeza? Absoluta. Beatriz, pela primeira vez na vida sei exatamente o que quero e onde quero estar. Tudo o resto são apenas detalhes que vou resolver. Quando desligou o telefone, Rafael sabia que havia tomado a decisão mais importante de sua vida. Não voltaria atrás em seu relacionamento com Beatriz, mesmo que isso significasse repensar completamente sua estrutura empresarial. Na quinta-feira, durante a reunião com o Grupo Empresarial Santos, Rafael apresentou uma proposta que surpreendeu a todos os presentes. Ao invés de tentar convencê-los a manter a parceria nos termos antigos,
ofereceu algo completamente diferente. Senhores, entendo suas preocupações sobre mudanças em minhas prioridades pessoais, disse Rafael com calma. Por isso, proponho uma reestruturação de todas as nossas parcerias. Que tipo de reestruturação? Perguntou o diretor principal do grupo. Reduzirei minha participação direta nas operações de 50% para 20%. Em contrapartida, vocês assumirão maior controle operacional e terão participação ampliada nos lucros. E qual seria seu papel? Consultor estratégico. Participaria das decisões importantes, mas não da operação diária. A proposta gerou discussões acaloradas, mas ao final da reunião havia sido aprovada. Rafael sairia da linha de frente empresarial, mas manteria participação suficiente para preservar sua renda e honrar seus compromissos financeiros. Pela primeira vez em semanas, Rafael sentiu que havia encontrado um caminho que poderia conciliar responsabilidades profissionais com felicidade pessoal. Não seria fácil, exigiria adaptações importantes, mas era possível. Naquela noite, dirigiu para Santo Antônio dos Campos com uma leveza no peito que não sentia há anos. Quando chegou à casa dos Oliveira e viu Beatriz esperando na varanda com aquele sorriso radiante que havia transformado sua vida, soube que havia feito as escolhas certas. Como foi sua semana? Perguntou ela, abraçando-o carinhosamente. Desafiadora, mas produtiva, respondeu Rafael. Acho que encontrei uma forma de ter o melhor dos dois mundos. Mesmo? Vou te contar tudo durante o jantar. Mas primeiro, disse ele segurando o rosto dela delicadamente entre as mãos, quero te dizer que esta semana me ensinou algo fundamental. Não existe sucesso profissional que valha a pena sem pessoas que amamos para compartilhar. E ali, na varanda simples de uma casa de madeira azul, Rafael Monteiro descobriu que havia finalmente aprendido a diferença entre ter uma vida bem-sucedida e ter uma vida que valia a pena ser vivida. 3 meses se passaram desde que Rafael havia reestruturado seus negócios para poder dividir seu tempo entre Bauru e Santo Antônio dos Campos. A nova rotina funcionava melhor do que ele havia imaginado. Passava 3 dias por semana cuidando dos aspectos estratégicos das empresas e 4 dias no interior, ajudando Sebastião na roça e passando tempo com Beatriz. A relação entre eles havia se aprofundado naturalmente, construída sobre bases sólidas de respeito mútuo, valores compartilhados e um amor que crescia a cada dia. Rafael havia aprendido não apenas a trabalhar na agricultura, mas também a encontrar satisfação genuína numa vida mais simples e conectada com a natureza. Era uma tarde de sábado ensolarada quando Rafael decidiu que havia chegado o momento de dar o próximo passo. Há semanas vinha pensando em fazer um pedido importante para Beatriz, mas queria que fosse especial, significativo para ambos e respeitoso para com as tradições familiares dela. Beatriz, que tal darmos uma caminhada até aquele local onde nos conhecemos? Sugeriu ele após terminarem de ajudar Doroteia com a limpeza da casa. A estrada onde seu pneu furou? Perguntou ela sorrindo ao lembrar do primeiro encontro. Exatamente. Tenho vontade de voltar lá, relembrar como tudo começou. Caminharam pela estrada de terra poeirenta, num ritmo tranquilo, conversando sobre os planos para a semana seguinte e sobre as mudanças que ambos haviam experimentado nos últimos meses. Rafael sentia o coração acelerar conforme se aproximavam do local exato onde havia conhecido Beatriz, carregando no bolso uma caixinha pequena que havia escolhido com tanto cuidado. Foi aqui mesmo, disse Beatriz, parando no ponto exato onde o carro de Rafael havia quebrado. Lembro que pensei, que homem elegante perdido no meio do nada. E eu pensei, que anjo apareceu para me salvar, respondeu Rafael, pegando as mãos delicadas dela entre as suas. Rafael, você está bem? Parece nervoso, observou Beatriz, notando uma tensão diferente em sua postura. Estou nervoso mesmo, admitiu ele com um sorriso. Beatriz, estes meses ao seu lado foram os mais felizes da minha vida. Você me ensinou que existe uma forma de viver que eu nem sabia que estava procurando. Você também transformou minha vida. Me mostrou que posso sonhar com coisas que antes pareciam impossíveis. Rafael respirou fundo e se ajoelhou ali mesmo na estrada de terra, no exato local onde suas vidas haviam se cruzado pela primeira vez.
Beatriz Oliveira, disse ele tirando a caixinha do bolso e abrindo para revelar um anel simples, mas elegante. Você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto dos pássaros e o vento suave balançando as árvores. Beatriz ficou imóvel, olhando para Rafael ajoelhado à sua frente, depois para o anel, depois de volta para os olhos dele. Rafael, começou ela, mas foi interrompida pelo som de passos se aproximando. Uma voz masculina conhecida ecoou pela estrada. Beatriz, onde você está? Era Sebastião caminhando rapidamente na direção deles, com uma expressão preocupada no rosto. Quando viu Rafael ajoelhado com o anel na mão, parou abruptamente. Ah, disse o pai de Beatriz, percebendo imediatamente o que estava acontecendo. Desculpem a interrupção, mas preciso falar com vocês dois. É urgente. Rafael levantou-se guardando o anel de volta no bolso, enquanto Beatriz olhava confusa entre o pai e o namorado. O que aconteceu, papai? Perguntou ela. Acabei de receber uma visita inesperada. 3 homens de terno vieram à nossa casa procurando por Rafael. Disseram que são investigadores particulares contratados pela família dele. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Investigadores particulares? Que família? Meus pais faleceram há anos. É o que eles disseram que queriam esclarecer, respondeu Sebastião com gravidade. Falaram alguma coisa sobre herança familiar e documentos que comprovam que você tem parentes vivos que vocês não sabiam que existiam. A notícia caiu sobre Rafael como um raio. Durante toda a sua vida adulta, havia se considerado órfão sem família próxima além de Ricardo. A ideia de que pudesse ter parentes desconhecidos era ao mesmo tempo intrigante e perturbadora. Eles estão esperando na nossa casa, continuou Sebastião. Disseram que vão ficar na cidade até conseguir conversar com você. O trio voltou rapidamente para a casa dos Oliveira, onde encontraram 3 homens elegantemente vestidos conversando com Doroteia na varanda. O líder do grupo, um homem de meia idade com porte profissional, levantou-se quando viu Rafael se aproximando. Senhor Rafael Monteiro? Perguntou ele estendendo a mão. Meu nome é Dr. Henrique Campos. Sou advogado especializado em questões sucessórias. Preciso conversar com o senhor sobre um assunto de extrema importância. Dr. Henrique, não entendo. Que tipo de questão sucessória? Preferível conversarmos em particular, se possível, disse o advogado olhando discretamente para a família Oliveira. Não há segredos entre mim e a família Oliveira, respondeu Rafael firmemente. Pode falar na frente deles. O advogado hesitou, mas depois concordou. Muito bem. Senhor Rafael, o senhor sabia que seu pai, Alberto Monteiro, teve um irmão gêmeo que foi adotado ainda bebê por uma família diferente? Rafael ficou em choque. Como assim, irmão gêmeo? Meu pai nunca mencionou nada sobre isso. Segundo nossos documentos, Alberto e Antônio Monteiro nasceram na Santa Casa de São Paulo em 1952. Por dificuldades financeiras da família biológica, Antônio foi entregue para adoção quando os bebês tinham apenas 3 meses. E por que isso importa agora? Porque Antônio Monteiro se tornou um empresário extremamente bem-sucedido no setor de importação e exportação. Ele faleceu há 2 semanas, deixando uma fortuna avaliada em mais de 200 milhões de reais. Rafael sentiu as pernas amolecerem. 200 milhões? E de acordo com o testamento que deixou, toda a herança deve ser dividida igualmente entre os descendentes diretos de seu irmão gêmeo, ou seja, entre o senhor e seu irmão Ricardo. Beatriz pegou no braço de Rafael, percebendo que ele estava pálido e cambaleando ligeiramente. Isso significa que cada um de vocês herdará aproximadamente 100 milhões de reais, continuou o advogado. O silêncio que se seguiu foi profundo. 100 milhões de reais era uma quantia que mudaria completamente qualquer perspectiva sobre segurança financeira ou possibilidades de vida. Mas há uma condição no testamento, acrescentou o Dr. Henrique. Que tipo de condição? Para receber a herança, os herdeiros devem se casar dentro de 1 ano da data do falecimento e permanecer casados por pelo menos 5 anos. Antônio Monteiro era um homem que valorizava a família acima de tudo e queria garantir que sua fortuna fosse para pessoas que entendessem a importância de construir vínculos familiares duradouros. Rafael olhou para Beatriz,
depois para seus pais, processando a enormidade da informação que acabara de receber. E se eu não me casar dentro do prazo? A herança vai para instituições de caridade especificadas no testamento, respondeu o advogado. Tenho quanto tempo? 11 meses e 1 semana a partir de hoje. Doroteia, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Meu Deus do céu, 100 milhões de reais. É uma quantia que muda tudo, concordou o Dr. Henrique. Por isso vim pessoalmente entregar a notícia. Sei que é muito para processar. Após os advogados saírem, deixando uma pasta com documentos e informações de contato, a família Oliveira ficou em silêncio na varanda, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael, disse Sebastião finalmente, essa herança muda alguma coisa entre você e nossa Beatriz? Como assim, senhor Sebastião? 100 milhões de reais é muito dinheiro, suficiente para você se casar com qualquer mulher do país. Princesas europeias, herdeiras americanas, qualquer pessoa. Rafael entendeu imediatamente a preocupação do homem mais velho. A herança súbita criava uma nova dimensão de diferença social entre ele e Beatriz que antes não existia. Seu Sebastião, disse Rafael olhando diretamente nos olhos dele, essa herança não muda absolutamente nada sobre o que eu sinto por Beatriz ou sobre os planos que quero construir com ela. Tem certeza? Agora você pode ter qualquer vida que quiser, insistiu Sebastião. Posso sim, e a vida que quero é ao lado da filha de vocês, respondeu Rafael sem hesitação. Beatriz, que havia permanecido quieta durante todo o tempo, finalmente falou. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesto comigo. Qualquer coisa. Se você não tivesse conhecida eu antes desta herança aparecer, ainda assim me escolheria? Uma moça simples do interior, sem formação superior, que trabalha num mercadinho? A pergunta cortou o ar como uma lâmina, indo direto ao coração das inseguranças que a herança súbita havia despertado. Rafael se ajoelhou novamente na frente de Beatriz, desta vez na varanda da casa dela, na frente de seus pais. Beatriz, vou responder sua pergunta da única forma que sei, com ações, disse ele tirando novamente a caixinha do bolso. Beatriz Oliveira, você quer se casar comigo? Não pelo dinheiro que acabei de herdar. Não por conveniência, não por pressão de prazos testamentários. Quer se casar comigo porque me ama, como eu amo você. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz. Rafael, eu te amo mais que minha própria vida, mas tenho medo que todo esse dinheiro mude você, mude nós. Então me ajude a garantir que isso não aconteça, respondeu Rafael. Case-se comigo e me ajude a usar essa fortuna para fazer o bem, para ajudar famílias como a sua, para investir em agricultura sustentável, para construir escolas e hospitais no interior. Sebastião e Doroteia se entreolharam, e algo passou entre eles que Rafael não conseguiu interpretar. Rafael, disse Doroteia, você realmente faria isso? Usaria todo esse dinheiro para ajudar outras pessoas? Não todo. Uma parte ficaria para nossa segurança e para darmos uma vida confortável para nossos filhos. Mas sim, a maior parte seria para projetos que fizessem diferença real na vida das pessoas. E você, Beatriz? Perguntou Sebastião para a filha. O que seu coração está dizendo? Beatriz olhou para Rafael ajoelhado à sua frente, depois para seus pais, depois de volta para o homem que havia transformado sua vida de forma tão inesperada. Meu coração está dizendo sim, sussurrou ela. Sim, Rafael Monteiro. Eu quero me casar com você. Quando Rafael deslizou o anel no dedo de Beatriz e se levantou para beijá-la, Sebastião e Doroteia se abraçaram emocionados, sabendo que haviam presenciado não apenas um noivado, mas o nascimento de uma parceria que transformaria muitas vidas, além das deles próprios. Naquela noite, enquanto comemoravam o noivado com uma ceia especial preparada por Doroteia, Rafael sabia que a herança inesperada havia trazido não apenas segurança financeira, mas também uma responsabilidade enorme. Havia recebido recursos para fazer diferença no mundo e tinha ao seu lado a mulher perfeita para ajudá-lo a usar essa oportunidade de forma significativa. O que ele não sabia ainda era que os próximos meses trariam desafios que testariam não apenas seu amor por Beatriz,
mas também sua capacidade de permanecer fiel aos valores que havia aprendido numa pequena cidade do interior paulista. Os 6 meses que se seguiram ao noivado foram os mais intensos da vida de Rafael. Além de organizar um casamento que respeitasse as tradições simples da família Oliveira, ele teve que lidar com as complexidades legais da herança e, mais importante, com a pressão crescente de seu círculo social anterior sobre suas escolhas de vida. Cláudia Mendes havia se tornado particularmente insistente após saber da herança, chegando a fazer visitas não anunciadas ao escritório de Rafael, com propostas cada vez mais elaboradas sobre como eles poderiam unir forças para maximizar o potencial financeiro da fortuna recém-adquirida. Rafael, seja realista, disse ela durante uma dessas visitas não solicitadas. 100 milhões de reais nas mãos certas podem se transformar em 1 bilhão em poucos anos. Você precisa de alguém que entenda investimentos sofisticados, não de uma moça do interior que nunca viu tanto dinheiro junto. Cláudia, pela última vez, não estou interessado nas suas propostas, respondeu Rafael com paciência, que estava chegando ao limite. Você está cometendo um erro que vai se arrepender pelo resto da vida, insistiu ela. Quando a novidade passar e você perceber que desperdiçou uma fortuna em projetos sentimentais. Quando a novidade passar, interrompeu Rafael, levantando-se da cadeira, eu estarei casado com a mulher que amo, usando o dinheiro para fazer diferença real na vida das pessoas e, finalmente, vivendo de acordo com valores que realmente importam. Mas a pressão não vinha apenas de Cláudia. Ricardo havia se tornado cada vez mais preocupado com os planos que Rafael estava desenvolvendo para usar grande parte da herança em projetos sociais. Rafael, você está pensando em doar 70 milhões de reais para criar uma fundação de desenvolvimento rural? É insanidade, disse Ricardo durante uma reunião familiar tensa. Não é doação, Ricardo, é investimento em transformação social. A fundação vai gerar renda, criar empregos, desenvolver tecnologias sustentáveis para a agricultura familiar. E se der errado, se você perder tudo, então pelo menos terei perdido tentando fazer algo significativo, não acumulando dinheiro sem propósito, respondeu Rafael. E Beatriz concorda com esses planos megalomaníacos? Foram ideia dela, disse Rafael com orgulho. Na verdade, foi Beatriz quem sugeriu que usássemos a maior parte da herança para criar oportunidades para outras famílias como a dela. A conversa foi interrompida pela entrada da secretária, anunciando uma ligação urgente. Era Sebastião, com a voz visivelmente abalada. Rafael, preciso que você venha aqui urgentemente. Aconteceu alguma coisa. O que foi, seu Sebastião? A Beatriz está bem? Ela está bem, mas é melhor você vir. Não posso explicar pelo telefone. Rafael saiu imediatamente para Santo Antônio dos Campos, dirigindo em velocidade máxima e imaginando as piores possibilidades. Quando chegou à casa dos Oliveira, encontrou Beatriz chorando na varanda ao lado de Doroteia, que também estava visivelmente abalada. Beatriz, o que aconteceu? Se perguntou Rafael, correndo para abraçá-la. Rafael, chegou uma carta, disse ela entre soluços, entregando-lhe um envelope elegante. Rafael abriu o envelope e leu uma carta formal assinada por um escritório de advocacia de São Paulo. O conteúdo era chocante. Alguém estava contestando a validade de seu noivado com Beatriz, alegando que o relacionamento era motivado apenas pela necessidade de cumprir os termos do testamento para receber a herança. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou Rafael, indignado. A carta não especifica, mas menciona que foram apresentadas provas de que seu interesse por mim começou apenas após você saber da herança, respondeu Beatriz com voz quebrada. Rafael sentiu a raiva crescer em seu peito. Alguém havia distorcido deliberadamente a cronologia dos eventos para fazer parecer que ele havia conhecido Beatriz apenas depois de saber da herança. Isso é mentira e você sabe disso, disse Rafael, segurando firmemente as mãos de Beatriz. Nos conhecemos meses antes de eu saber que essa herança existia. Eu sei, Rafael, mas e se o tribunal não acreditar em nós? E se eles decidirem que nosso casamento não é válido para os termos do testamento? Foi então que Rafael teve uma revelação que mudou completamente sua perspectiva sobre toda a situação. Beatriz,
disse ele olhando diretamente nos olhos dela. E se não fosse válido? E se perdêssemos a herança completamente? Como assim? Isso mudaria alguma coisa entre nós? Você ainda quereria se casar comigo se eu voltasse a ter apenas o dinheiro que já tinha antes? Beatriz parou de chorar e o olhou com surpresa. Rafael, claro que sim. Eu te amo, não ao seu dinheiro. E eu amo você. Então, por que estamos nos preocupando com pessoas que tentam atacar nosso relacionamento? Naquele momento, Rafael tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Vou renunciar à herança, anunciou ele. O quê? Exclamaram Beatriz e seus pais em uníssono. Vou ligar para o Dr. Henrique e renunciar oficialmente à herança. Assim ninguém poderá questionar nossos motivos para nos casarmos. Rafael, você está falando de 100 milhões de reais, disse Sebastião incrédulo. Estou falando de 100 milhões de reais versus paz de espírito e a certeza de que nosso amor é genuíno, corrigiu Rafael. Para mim, não há comparação. Beatriz se levantou e caminhou até a grade da varanda, olhando para os campos onde haviam trabalhado juntos tantas vezes. Rafael, disse ela finalmente, e todos os projetos que havíamos planejado, as escolas, os hospitais, a Fundação para Desenvolvimento Rural, faremos na medida do possível com os recursos que temos. Será menor, mais devagar, mas ainda assim significativo. Não, disse Beatriz se virando para enfrentá-lo com determinação súbita. Não vamos renunciar. Beatriz? Não, Rafael. Essa herança não é só nossa. É uma oportunidade de transformar a vida de milhares de famílias como a minha. Não temos o direito de desistir por causa da malícia de algumas pessoas. Mas e se eles conseguirem provar que nosso relacionamento não é genuíno? Então vamos provar que é. Foi Doroteia quem teve a ideia que mudaria tudo. Rafael, você tem aquelas fotos do primeiro dia que trabalhou na nossa roça? Perguntou ela. Tenho. Beatriz tirou várias fotos daquele dia. E você lembra a data exata? Claro. Foi 3 semanas antes dos advogados aparecerem. Então temos prova documental de que vocês já estavam juntos meses antes da herança aparecer, disse Doroteia com um sorriso. Além das fotografias, eles reuniram outros tipos de evidência. Recibos de gasolina das viagens de Rafael para Santo Antônio dos Campos, testemunhos de moradores locais que haviam presenciado o relacionamento se desenvolver e até mesmo gravações de áudio de conversas que Beatriz havia feito com amigas sobre Rafael, todas com data anterior à notícia da herança. A defesa foi tão sólida que o processo foi arquivado em 2 semanas. Mais importante que isso, a experiência fortaleceu ainda mais a união entre Rafael e Beatriz, provando para ambos que estavam dispostos a lutar juntos por aquilo em que acreditavam. O casamento foi marcado para uma tarde de sábado na pequena igreja de Santo Antônio dos Campos. Rafael insistiu que fosse uma cerimônia simples, respeitando as tradições locais e o orçamento modesto da família Oliveira. Na manhã do casamento, Rafael acordou em sua cobertura em Bauru pela última vez. Havia vendido o apartamento e comprado uma casa simples, mas confortável nos arredores de Santo Antônio dos Campos, onde ele e Beatriz viveriam após a lua de mel. Quando chegou à igreja, encontrou todo o povoado reunido para a cerimônia. A pequena capela estava decorada com flores simples colhidas nos jardins das casas vizinhas, e Padre Anselmo, um homem idoso que conhecia Beatriz desde criança, conduziria a cerimônia. Ricardo estava presente, ainda cético, mas visivelmente emocionado ao ver a felicidade genuína do irmão. Até mesmo alguns antigos parceiros de negócio de Rafael haviam comparecido, curiosos para ver o homem que havia trocado uma vida de luxo urbano por amor verdadeiro no interior. Quando Beatriz apareceu no altar acompanhada por Sebastião, Rafael sentiu lágrimas involuntárias brotarem em seus olhos. Ela estava radiante em um vestido branco simples que Doroteia havia costurado especialmente para a ocasião, carregando um buquê de flores silvestres colhidas na propriedade da família. Meus queridos irmãos, começou o Padre Anselmo, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Rafael e Beatriz, mas também a prova viva de que o amor verdadeiro supera qualquer diferença social, econômica ou cultural. Durante a cerimônia, Rafael e Beatriz trocaram votos que haviam escrito pessoalmente.
Rafael prometeu nunca esquecer as lições de simplicidade e generosidade que havia aprendido na família dela. Beatriz prometeu apoiá-lo em sua jornada de usar a riqueza para fazer diferença no mundo. Quando o padre Anselmo os declarou marido e mulher, a pequena igreja explodiu em aplausos e gritos de alegria. Do lado de fora, os sinos tocaram enquanto toda a comunidade se preparava para uma festa que duraria até a madrugada. A festa de casamento aconteceu no largo da cidade, exatamente onde havia sido a festa junina, onde Rafael havia dançado sua primeira quadrilha. Doroteia e as outras mulheres da comunidade prepararam um banquete com comidas típicas regionais, e Sebastião tocou sanfona enquanto os recém-casados dançaram sua primeira valsa como marido e mulher. Durante o jantar, Rafael se levantou para fazer um discurso que emocionou todos os presentes. Há 1 ano, disse ele, eu era um homem perdido numa estrada de terra com um pneu furado. Hoje sou um homem que encontrou seu propósito na vida, graças à bondade de uma família que me acolheu como filho. Ele fez uma pausa, olhando para Beatriz ao seu lado. Com a bênção de todos vocês, Beatriz e eu vamos usar a fortuna que recebemos para criar a Fundação Oliveira Monteiro de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nosso objetivo é garantir que nenhuma família do interior precise abrir mão de seus sonhos por falta de oportunidades. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados. Rafael explicou que a fundação ofereceria microcrédito para pequenos agricultores, bolsas de estudo para jovens rurais, assistência técnica para a agricultura sustentável e apoio para a criação de cooperativas locais. 2 anos após o casamento, a Fundação Oliveira Monteiro havia se tornado referência nacional em desenvolvimento rural. Com sede em Santo Antônio dos Campos, mas atuando em dezenas de cidades do interior paulista, a organização já havia beneficiado mais de 5.000 famílias. Rafael e Beatriz viviam numa casa confortável, mas simples nos arredores da cidade, onde mantinham uma pequena propriedade onde criavam os filhos, os gêmeos João e Ana, nascidos no 1º ano de casamento, em contato direto com a natureza e os valores rurais. Toda manhã Rafael acordava não ao som estridente de um despertador, mas aos cantos dos pássaros e aos risos das crianças brincando no quintal. Seu escritório ficava na sede da fundação, a 5 minutos a pé de casa, onde trabalhava cercado por uma equipe jovem e apaixonada que compartilhava sua visão de transformação social. Beatriz havia se tornado a coordenadora pedagógica da fundação, responsável pelos programas educacionais que levavam conhecimento técnico e oportunidades de desenvolvimento pessoal para jovens do interior. Havia concluído uma faculdade de pedagogia através de ensino à distância, realizando o sonho de se tornar professora que havia adiado anos antes para ajudar a família. Doroteia e Sebastião, agora avós orgulhosos, haviam se tornado consultores especiais da Fundação, compartilhando décadas de experiência em agricultura familiar com novos beneficiários dos programas. A propriedade deles havia se tornado uma fazenda modelo onde técnicas sustentáveis eram testadas e demonstradas. Numa tarde de domingo, exatamente 3 anos após o primeiro encontro na estrada, Rafael e Beatriz voltaram ao local onde tudo havia começado, agora acompanhados pelos filhos pequenos. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Beatriz, enquanto observavam as crianças correrem pelo campo. De nada, respondeu Rafael sem hesitação. Esta é a vida que sempre estive procurando, só não sabia. E se você nunca tivesse perdido aquele pneu? Então, eu ainda seria um homem rico e vazio dirigindo uma BMW numa vida sem significado, respondeu Rafael, abraçando a esposa. Às vezes o destino precisa nos parar à força para nos mostrar o caminho certo. Enquanto o sol se punha sobre os campos dourados, Rafael Monteiro sabia que havia encontrado muito mais que amor. Havia encontrado propósito, comunidade e uma forma de viver que transformava não apenas sua própria vida, mas a vida de milhares de pessoas ao redor. A fortuna que havia herdado de um tio que nunca conhecera estava sendo usada exatamente como Antônio Monteiro havia sonhado, para fortalecer famílias, criar laços duradouros e provar que riqueza verdadeira
vem das conexões humanas que construímos ao longo da vida. 5 anos depois do casamento, a Fundação Oliveira Monteiro havia crescido além de todas as expectativas. Com parcerias governamentais e apoio de outras organizações filantrópicas, estava presente em mais de 200 cidades do interior brasileiro, transformando realidades e criando oportunidades onde antes havia apenas dificuldades. Rafael, agora com 40 anos, mantinha a disposição física de quem ainda trabalhava na roça nos fins de semana, mas havia ganhado a sabedoria de quem aprendera a equilibrar ambição com contentamento. Beatriz, aos 30 anos, havia se tornado uma referência nacional em educação rural, palestrando em universidades e assessorando políticas públicas. Seus filhos, João e Ana, cresciam bilíngues, fluentes tanto na linguagem dos negócios quanto na sabedoria popular do campo, preparados para herdar não apenas riqueza material, mas valores sólidos que os guiariam por toda a vida. Na manhã de uma segunda-feira comum, Rafael acordou como sempre fazia há 5 anos, ao som dos pássaros, ao lado da mulher que amava, numa casa cheia de amor e risos infantis. Preparou café usando grãos da própria plantação, leu e-mails da fundação, enquanto Beatriz ajudava as crianças a se preparem para a escola, e saiu para trabalhar caminhando pela estrada de terra onde tudo havia começado. Ao passar pelo local exato onde seu pneu havia furado anos antes, Rafael sorriu, lembrando do homem perdido e vazio que era naquela época. Hoje, cada dia trazia propósito. Cada projeto da fundação gerava transformação real. E cada noite, ele dormia com a consciência tranquila de estar vivendo de acordo com aquilo em que realmente acreditava. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Beatriz tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso durante essa jornada emocionante. Às vezes a vida nos coloca situações que parecem coincidências, mas que na verdade são oportunidades disfarçadas para descobrirmos quem realmente somos e o que verdadeiramente importa. Rafael encontrou mais que amor, encontrou propósito, significado e uma forma de usar sua riqueza para transformar vidas. Beatriz descobriu que sonhos não têm limite quando encontramos alguém que acredita em nosso potencial. Juntos, provaram que diferenças sociais se tornam irrelevantes quando existe amor genuíno e valores compartilhados. Se esta história trouxe alguma reflexão para seu dia, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo narrativas que alimentam a alma. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias diárias, cada uma pensada especialmente para emocionar e inspirar você. E conte para nós nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história e qual foi o momento que mais tocou seu coração. Adoramos saber como nossas narrativas chegam até vocês e que impacto causam em suas vidas. Até nossa próxima aventura do coração.